Sabe, quando Deus resolver impedir que você seja honrado em lugares errados, exaltado em lugares de morte, deveríamos festejar e louvar grandemente isso. Bom dia, que Deus te impeça de ser honrado onde Ele não quer que você seja. Esse é o meu desejo. Eu sou o pastor Hudson e a partir de agora começa o nosso devocional. Eu estava a meditar sobre isso, quando Deus resolve nos impedir de caminhar por trilhos que levarão à morte. Quando Ele resolve ser Senhor realmente de nós. Quando Ele olha para nós e o seu amor tão grande nos impede de andar ou de provar do que Ele não queria que nós provássemos. A Bíblia Sagrada traz um texto que fala disso. Em Números, no capítulo de número 24, no verso de número 11, o rei Balaque diz a Balaão da seguinte forma: agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor, fazer o bem ou o mal, do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei. Esta passagem que nós acabamos de ler, de Números 24, ele é o término da tentativa de Deus de impedir que Balaão fosse contado com os perversos, com os ímpios. Deus começa a tentar evitar que Balaão fosse condenado por seus atos quando os homens vão procurar Balaão, enviados por Balaque para que ele viesse até o rei para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus diz: não desça com esses homens. Balaão então responde que não desceria com eles pela ordem do Senhor e o desejo de Deus. Balaão toma a atitude mais certa. Quando ele faz isso, o rei Balaque manda outros homens, melhores do que os primeiros, com ofertas maiores. Balaão então balança diante daquelas ofertas e insiste em perguntar a Deus. Como se Deus dissesse assim: eu já te disse, Balaão, que não era para descer, não era para você ter vindo até mim. Mas então Deus diz: pois desce, Balaão, já que tu quer descer, desce com eles, mas tu só vai falar o que eu quero. E quando Balaão está descendo, Deus então tenta impedir a descida de Balaão. E aí manda um anjo à frente da jumenta, e a jumenta de Balaão não quer passar. A jumenta de Balaão vê o anjo impedindo com a espada. Ele bate na jumenta por 3 vezes e não entende o tentar de Deus de impedi-lo de estar naquele lugar, de viver aquelas coisas. Balaão, mesmo assim, persiste em continuar. Ao chegar naquele lugar, ele é levado a 3 altares, e nos 3 com o propósito de amaldiçoar. Ele ainda vai aos altares, ele ainda faz o sacrifício, mas não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Naquele instante, Deus estava novamente impedindo Balaão de ser contado com os perversos e os ímpios. E Balaão, por 3 vezes, é impedido por Deus de amaldiçoar, e na verdade ele abençoa. E o rei Balaque disse: eu queria te abençoar, mas você não permitiu. Deus, o Senhor, não te permitiu. Não permitiu que você fosse honrado, porque por você ia buscar a honra, mas o teu Deus te impediu. Isto é tremendo demais. Deus estava impedindo Balaão de ser contado com aqueles que seriam lançados no inferno, lançados à distância de Deus. O que eu vejo na sequência é tremendo. Deus então impede Balaão de ser abençoado e o rei Balaque manda que ele vá embora. Balaão então, tomado pelo Espírito Santo, falando de olhos abertos, profetiza então: esta passagem é tremenda, ainda que tu me desse, eu disse que só falaria, eu não poderia falar além do que Deus me permitisse. Foi Ele quem me impediu, foi Ele quem me conduziu, foi Ele quem me disse o que eu deveria falar. Esta é a regência da vida, é no que se gira a vida de um homem que serve a Deus. Falar, pensar, proceder como Deus quer, não como Ele quer. Não é conforme o meu coração, mas conforme a tua vontade. O salmista, no Salmo de número 90, diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de forma sábia. Conduz-me, Pai, me impede de ir para A ou para B, me impeça de ser honrado, onde esta honra me tirará de ti. A Bíblia continua dizendo que lá na frente Balaão insiste, aí Deus já não mais o impede.
Ele vai dar conselhos a Balaque para destruir Israel e corromper os homens de Israel, ofertando suas filhas a eles. A corrupção de Balaão é mencionada em Apocalipse, quando Deus faz menção de Balaão a uma das igrejas como aquele que tinha a doutrina maligna porque rejeitou os impedimentos de Deus. A palavra desta manhã é: Deus vai tentar de todas as formas impedir você de ser contado com aqueles que serão lançados na destruição eterna. Mas cabe a você ser sensível a isso, entender que as coisas às vezes estão acontecendo em sua vida por providência de Deus para que você não prove dos banquetes de Satanás e seja condenado por isso. Deus anelava que você mesmo rejeitasse esses banquetes, mas você muitas vezes se permite sentar à mesa. E aí, numa tentativa de que você não seja condenado, Deus novamente tenta impedir esta mesa, para que você não prove do que vai acontecer sobre aqueles que sentaram na maldição. Entenda Deus. Ore nesse dia dizendo: Senhor, me impeça de ser honrado no meio dos ímpios. E assim esqueça de voltar a ti, porque todas as vezes que os ímpios te honram, você não deseja mais voltar à terra da honra de Deus. E a honra de Deus muitas vezes não é os privilégios da terra, mas a honra de Deus é mais e mais importante do que qualquer honra de homens. Prive-se de ser honrado na mesa do pecado para ser honrado na mesa de Deus. Muitas vezes a honra de Deus não é o desejo dos homens. Os homens querem ser honrados entre eles, ter os melhores lugares nesta terra. Eu ainda quero, Senhor Deus, o melhor lugar no céu. E para isso, Senhor, te dou liberdade em minha vida. Me impeça dos lugares de honra na terra que me separarão de ti. Amado Deus e querido Pai, que o Senhor tenha falado ao coração de cada um que ouviu esse devocional. Muitas vezes o coração do homem enganoso nos leva a querer e a desejar ser honrado no meio dos homens nesta terra. Mas o Senhor tem nos impedido disso. O Senhor tem tentado nos empurrar a uma distância desse lugar de honra e destruição na terra. Então nos livra do mal, não deixe-nos cair na tentação. É o que eu te peço em nome de Jesus.